As guerras napoleónicas constituíram uma série de conflitos entre os revolucionários franceses e as monarquias europeias, representando um dos episódios mais significativos da história mundial, com início por volta de 1803. Ao destituir Luís XVI do poder, Napoleão Bonaparte, um revolucionário e herói nacional francês que adotava o lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, buscava difundir os ideais revolucionários e abolir as estruturas da monarquia absolutista. Durante os aproximadamente 12 anos em que esses conflitos se desenrolaram, diversas coalizões foram formadas na tentativa de conter Napoleão Bonaparte. Este, reconhecido como um gênio militar, liderou um exército que é considerado um dos melhores da história, devido às numerosas vitórias conquistadas sob seu comando em diversas batalhas. A tentativa inicial de restaurar o poder a Luís XVI e pôr fim à Revolução Francesa ocorreu durante a Primeira Coligação, na qual os franceses saíram vitoriosos sobre os austríacos. Luís XVI, que havia fugido de Paris com o plano de instigar uma contra-revolução, foi descoberto e forçado a retornar quando seus intentos foram revelados. Esse episódio enfraqueceu ainda mais a monarquia, permitindo a Napoleão Bonaparte consolidar seu poder. A invasão francesa teve início com a assinatura do Tratado de Campo Formio. O Tratado de Amiens foi assinado em 27 de março de 1802 entre a Grã-Bretanha, de um lado, e a França, Espanha e a República da Batávia, um estado fantoche de Napoleão nos Países Baixos, do outro. Este tratado marcou o fim da Guerra da Segunda Coligação, uma das guerras napoleónicas, que já estava prestes a encerrar com o Tratado de Paz de Lunéville em 1801. Conforme os termos do Tratado de Amiens, a Grã-Bretanha concordou em ceder à França e aos seus aliados todas as conquistas britânicas, exceto Ceilão, atual Sri Lanka, e a Ilha de Trinidade, nas Antilhas. Por sua vez, a França comprometeu-se a abandonar o Egito, Nápoles e os Estados Pontifícios. A Grã-Bretanha deveria entregar o Cabo da Boa Esperança à República de Batávia e Malta à Ordem dos Cavaleiros de Malta. No entanto, nenhum dos pressupostos desse tratado foi completamente respeitado, e as hostilidades foram reacendidas em 1803. Durante a Terceira Coligação das Guerras Napoleónicas em 1806, Napoleão Bonaparte implementou o bloqueio continental, uma medida que exigia dos países europeus o corte de laços comerciais com a Inglaterra. O principal objetivo era minar a hegemonia económica britânica. Napoleão, em sua busca por acabar com as monarquias absolutistas e disseminar os ideais da Revolução Francesa, engajou-se em diversas batalhas com a maioria das nações europeias. Ao longo dos 12 anos de conflitos revolucionários sob seu comando, ele transformou a França na principal potência política na Europa, sendo frequentemente visto como invencível. Ao promulgar o bloqueio continental em 21 de novembro de 1806, Napoleão ordenou que todos os portos europeus impedissem a entrada de navios britânicos. Essa medida tinha como objetivo fortalecer o comércio francês, alinhado com os princípios iluministas da Revolução Francesa. A Batalha de Borodino, travada em 7 de setembro de 1812, foi um confronto entre o exército francês liderado por Napoleão e as forças russas comandadas por Alexandre I. O nome da batalha é uma referência à cidade de Borodino, localizada a cerca de 110 km de Moscou. Os franceses a chamam de Batalha de Moskva, em alusão ao rio que leva o nome da capital russa e passa por essa região. Do ponto de vista militar, a batalha foi indecisa e carente de grandes manobras táticas. Napoleão, cauteloso, não podia correr grandes riscos, embora tenha perdido cerca de 30 mil soldados de um contingente de 120 mil, enquanto Kutuzov, com um exército de 140 mil, perdeu o dobro. Após a campanha da Rússia, Napoleão buscou a batalha decisiva a oeste contra o exército russo. Apesar de vencer Kutuzov, Napoleão sofreu pesadas perdas, perdendo mais de 60 mil homens em apenas 15 horas. Após a vitória, Napoleão chegou às portas de Moscou, ocupando e incendiando a cidade em 14 de setembro de 1812. No entanto, sem intenção de passar o inverno na cidade, ele retirou-se, sofrendo grandes baixas durante esse retorno. O governo dos 100 dias refere-se ao período entre o retorno de Napoleão à França e sua queda final após a Batalha de Waterloo. Napoleão chegou a Paris em 20 de março de 1815, após escapar da prisão na ilha de Elba e reassumiu o poder. Nesse momento, as potências europeias estavam reunidas no Congresso de Viena, onde estavam sendo delineados os novos rumos da Europa e estabelecidos os termos da paz no continente. Uma das decisões tomadas foi a restauração das dinastias que estavam no poder antes da Revolução Francesa e das campanhas militares de Napoleão.
Considerando Napoleão como uma ameaça à manutenção dessas medidas, os líderes do Congresso decidiram derrotá-lo de uma vez por todas, declarando-o fora da lei. Assim, uma coalizão contra a França foi formada. Napoleão tentou derrotar os ingleses em Waterloo, na atual Bélgica. Os franceses estavam em desvantagem numérica, pois o Reino da Prússia, atual Alemanha, também havia enviado tropas. Além disso, o campo de batalha estava encharcado de lama devido à chuva. A batalha durou 15 horas, e os franceses saíram derrotados. Napoleão foi preso novamente, desta vez na ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico. Assim, chegou ao fim o governo dos 100 dias. No início do século XIX, as forças armadas de Napoleão invadem a Europa, impulsionadas por novos sentimentos imperialistas e visando o domínio da principal potência adversária, a Inglaterra. Diante da supremacia naval britânica, que desaconselha um desembarque direto na Inglaterra, Napoleão opta por outras estratégias e, em novembro de 1806, institui o bloqueio continental, ordenando o fechamento dos portos europeus aos navios ingleses. Embora a França tenha conquistado toda a Europa continental, à exceção da Península Ibérica, Portugal busca uma delicada posição de neutralidade diante do conflito. Para proteger o porto de Lisboa, crucial como base para a Marinha Britânica, a Inglaterra ameaça Portugal com a usurpação das colónias. Com a aliança entre França e Espanha estabelecida, as forças napoleónicas invadem Portugal, o único país aliado à Inglaterra. Nesse contexto, Portugal enfrenta 3 invasões francesas. A primeira invasão ocorre entre 1807 e 1808, com a ação conjunta de França e Espanha, liderada pelo general Junot. Junot promete libertar Portugal do domínio britânico, ocupando Lisboa em 30 de novembro de 1807. João, um dia antes, parte para o Brasil, deixando um conselho de regência e aconselhando o povo a receber os franceses como amigos. No verão de 1808, rebeliões contra o invasor se iniciam, e em agosto, forças inglesas lideradas pelo general Wellesley desembarcam. Batalhas como Roliça e Vimeiro resultam na Convenção de Sintra em 30 de agosto, forçando os franceses a deixarem Portugal, mas a Convenção prejudica Portugal, permitindo um saque generalizado ao seu património. A segunda invasão, em 1809, surge como desdobramento das tropas napoleónicas diante da resistência espanhola. Após Soult derrotar as forças britânicas na Corunha, ele invade o norte de Portugal, ocupando o Porto. Wellesley e Beresford lideram as tropas portuguesas, vencendo a Batalha do Douro e expulsando Soult de Portugal. Diante do temor de uma terceira invasão, o Duque de Wellington secretamente inicia a construção das linhas de torres, um eficiente sistema de fortificações na história militar. A terceira invasão, em 1810, é comandada pelo general Massena, começando com o ataque à vila de Almeida. O primeiro confronto ocorre na Batalha do Bussaco, resultando na derrota do invasor. Mesmo assim, Massena avança até Coimbra, sendo finalmente detido pelas linhas de Torres. Ele é forçado a retirar-se e é perseguido pelas tropas anglo-lusas até Espanha, encerrando assim a campanha em Portugal. E assim concluímos nossa jornada através das guerras napoleónicas, um período de tumulto e transformação que moldou o curso da história europeia. Desde as primeiras vitórias gloriosas de Napoleão até suas derrotas finais e o subsequente restabelecimento da ordem monárquica, estas guerras deixaram um legado duradouro de mudanças políticas, sociais e culturais. Ao examinarmos os eventos e as figuras que marcaram esse período turbulento, somos confrontados com a complexidade da natureza humana e os desafios inerentes ao exercício do poder. A história das guerras napoleónicas nos ensina lições valiosas sobre os perigos da ambição desmedida, a fragilidade das alianças políticas e os custos humanos da guerra. Que este olhar sobre as guerras napoleónicas nos inspira a buscar um mundo de cooperação e compreensão mútua, onde os conflitos possam ser resolvidos através do diálogo e da diplomacia. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada histórica. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos históricos. Até a próxima aventura pelo passado.